Amados, que saudade de tudo isso. Que alegria podermos, mais um ano, começarmos louvando, bendizendo, adorando, glorificando a Deus. O ano passado, só para que vocês se localizem, o ano passado nós estávamos num momento de muita transição. Final de 2019, já fazíamos 2, 3 anos que eu vinha lutando com o Espírito Santo, pedindo: Deus, me dá o tempo certo, o tempo correto. E no final de 2019 eu anunciei para a comunidade, tanto para a nossa comunidade como para a nossa comunidade paroquial, Paróquia Santa Terezinha, que nós iríamos fazer um teste, nós iríamos fazer um test drive de trazer a última ação que estava na Paróquia Santa Terezinha, porque tudo antigamente acontecia na Paróquia Santa Terezinha, e é uma bênção para nós, e era uma maravilha, porque a estrutura, os banheiros, os bancos, tudo era fantástico. Mas à medida que nós viemos para cá, em 2011, algumas atividades começaram a migrar para cá. Os ensaios, as reuniões de núcleo, a intercessão ainda não, a intercessão continuava lá, o grupo de oração acontecia lá, as atividades maiores aconteciam lá. A partir do momento que veio Jesus Eucarístico para cá, a Capela do Santíssimo veio para cá, a intercessão veio para cá, e assim foi acontecendo. E a última coisa foi o grupo de oração. E aí, foi justamente no período onde eu estava terminando de escrever o livro Não Seja um Idiota Católico, e eu falei: nós vamos trazer o grupo de oração para a nossa casa. Rodrigo, não tem estrutura, eu sei. Se chover, molha o pé das pessoas. Quem senta nesse reguinho aí, ó, vai molhar também. Eu falei: eu sei, mas lá é a nossa casa, ali é o nosso território eucarístico. A paróquia foi muito boa para nós, como é até hoje, mas é aqui, essa é a nossa realidade, e viemos para cá. E hoje estamos completando exatamente um ano que trouxemos um grupo de oração para esta casa de missão, graças a Deus. E aqui estamos, e aqui vamos ficar. Só iremos sair daqui para sair para a nossa casa própria, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu acredito, meus irmãos, eu acredito, se Deus não nos der essa casa para comprarmos, Deus vai preparar algo muito melhor para nós. Porque eu creio, eu sou o primeiro a viver isso. Se Deus não abrir o mar para a gente passar, Ele vai fazer a gente andar sobre as águas, mas nós vamos chegar na terra prometida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E aí, meus amados, ano passado nós começamos com uma campanha um pouco diferente, que é justamente baseado no livro Não Seja um Idiota Católico, que é para falar sobre a fé católica. Oséias capítulo 6 fala que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento, que muitas vezes nós nos perdemos por falta de conhecimento. E aí eu falei: puxa vida, vamos trazer isso, vamos alinhar, Zezé, a parte formativa, que é tão bom, com a nossa parte espiritual. E assim foi. E hoje nós começamos essa campanha com alguns temas do ano passado e alguns temas novos. Qual que vai ser a grande diferença dessa campanha, desse período do ano passado? No ano passado eu dei os 10 temas. Os 10 foram eu que preguei, eu que dei o ensino em todos. Esse ano nós vamos ter alguns convidados especiais. Então não vai ser todo domingo que eu vou dar o ensino, mas nós vamos ter aí um período, acredito que de 10 semanas, 11 semanas, onde nós vamos estar falando sobre a nossa fé. Que maravilha que é isso. O tema de hoje é sobre o catolicismo. Por que eu sou católico? É justamente para responder essa questão: por que eu sou católico? Semana que vem nós vamos estar vendo como que é a visão da sexualidade e da afetividade católica. Como que a igreja vê a nossa sexualidade, a nossa afetividade. Nós vamos ter um domingo que nós vamos falar sobre o batismo, vamos falar sobre as imagens, vamos estar falando sobre Eucaristia, sobre Maria Santíssima. Será um período muito rico, bom? Mas hoje quero me atentar com vocês sobre por que eu sou católico. Se alguém perguntar para você assim: por que você é católico? Por que você é católica? Porque eu nasci católico, porque eu gosto de Nossa Senhora. Amados, nós não podemos ter mais respostas muito rasas. Nós temos que entender e saber por que nós somos católicos. Por isso eu peço que você que está em casa, mais uma vez, mande essa live
para a maioria das pessoas que você conhece, ou para todas as pessoas que você conhece, para que nós possamos juntos entender, pegar esse raciocínio, pegar essa ideia, pegar essa visão, para que não sejamos mais ignorantes. Portanto, como nós estamos num estudo, eu quero que você pegue comigo Efésios capítulo 5, versículo 29. Amém ou misericórdia? Efésios capítulo 5, versículo 29. Não vamos esquecer que a Bíblia explica a própria Bíblia. E Efésios capítulo 5, verso 29 até o 32, diz assim para mim e para você: ninguém jamais odiou a sua própria carne. Olha só, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Eu posso, talvez, numa linguagem muito humana, falar: eu não estou muito satisfeito com o meu corpo, com o meu peso, com o meu cabelo. Mas ninguém odeia ao ponto de menosprezar, de não cuidar, de não zelar. Por mais que você esteja insatisfeito, tem uma hora que você vai beber água, tem uma hora que você vai se alimentar, você vai nutrir este corpo. Bom, por que começa a falar do corpo? Porque é algo muito íntimo. Não existe nada mais humano do que o corpo, do que aquilo aqui, né? Os aspectos, as características que aqui tem, nenhuma outra criatura tem, somente nós. Pois bem, versículo 29. Ninguém jamais odiou sua própria carne, mas ao contrário, alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja. Como Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará partir a mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Qual a consideração que eu quero trazer aqui para vocês? Justamente duas palavrinhas: como Cristo faz a sua igreja. Deus, na pessoa de Jesus, continua nutrindo, continua cuidando, continua zelando pela igreja. Não como Cristo fez, mas como Cristo faz. Está aqui, presente, real. A igreja, que é o corpo de Cristo, como nós acabamos de ler, ela é nutrida, ela é cuidada, ela é zelada pelo próprio Cristo. Como Cristo faz com a igreja. Rodrigo, outra coisa que eu quero ressaltar aqui: como Cristo faz a igreja única. Não existe um plural aqui. Desculpa meus irmãos protestantes, mas aqui não existe um S. Como Cristo faz as suas igrejas, como Cristo faz as suas denominações, como Cristo faz as suas... Não, como Cristo faz a sua igreja. Mas Rodrigo, São Paulo, nas cartas paulinas, muitas vezes direciona, fala as igrejas no plural. Ótimo, bem lembrado e bem sacado. Uma vez eu fui questionado com um irmão protestante justamente sobre isso. Mas todas as vezes que a palavra igreja é destinada, é ligada ao seu fundador Jesus Cristo, não tem uma passagem que está no plural, todas estão no singular. Edificarei sobre ti a minha igreja. Eu vou cuidar da igreja. Cristo faz a sua igreja, sempre no singular. Quando se fala as igrejas, é justamente o fruto de evangelização de São Paulo. Carta às igrejas, carta às comunidades cristãs. É um outro contexto. Como nós não temos uma visão, e não devemos ter uma visão fundamentalista da Bíblia, nós entendemos perfeitamente e não temos problema nenhum com isso. Então a primeira coisa que eu quero que vocês saibam e peguem é justamente isso. Existe uma única igreja, que ela é nutrida, que ela é cuidada, que ela é zelada por Jesus Cristo. Existe uma frase de São Cipriano que diz assim, não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Repita comigo: não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Olha para quem está dizendo e fala assim: o cabeçudo, preste atenção. Não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe.
Fala para ele, entendeu? Entrou nessa cabeça dura? Pois bem, meus amados, nós não estamos numa igreja que tem nome e tem sobrenome. Nós estamos numa igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Não caia na besteira, gente, tem muitas pegadinhas por aí. Existe uma muito próxima, inclusive aqui, da nossa comunidade, na rua Pedro Amaral, que chama Igreja Católica, como que é? Católica Carismática Brasileira. Falei certo? Igreja Católica Brasileira, tá? A nossa igreja, ela é romana, ela não é brasileira. Por que a nossa igreja chama-se Católica Apostólica Romana? Primeiro, católica é a única instituição que está no mundo todo. Pelo fato dela ser universal, nós chamamos ela também de católica. Ou seja, ela está em todo o mundo. Ela é apostólica, porque ela vem da sucessão dos apóstolos. Nós vamos ver já uma outra passagem bíblica. Ela vem ali, ela é fundada em Jesus Cristo. E acontece ali uma sucessão, essa unção. Deus dá, na pessoa de Jesus, confia a um dos apóstolos. E esse apóstolo passa para outro apóstolo, que passa para outro apóstolo, e assim vai. Por isso que ela é apostólica. Eu fico morrendo de rir, fico vendo a incoerência que tem quando alguém se denomina apóstolo de Cristo. Apóstolo de Cristo aonde? Apóstolo de Cristo fundado aonde? Fundamentado aonde? Se a única sucessão apostólica nasceu em Jesus Cristo, só Ele consegue fazer com que essa sucessão aconteça, através de São Pedro, que foi nosso primeiro Papa, que automaticamente pega aquela unção e passa para outro, até chegar em alguém chamado Francisco, Papa Francisco. E ela é romana, porque a sua sede está em Roma. A sede da igreja está lá em Roma, no Vaticano. Por isso que ela é chamada Católica Apostólica Romana. Peguem comigo, fazendo um favor, e todo católico tem que deixar isso gravado na Bíblia. Todo católico tem que deixar isso gravado na mente. Mateus capítulo 16. Evangelho de São Mateus capítulo 16. Versículo 18. Mateus 16, perdão, Mateus 18, Mateus 16, versículo 18. Amém, misericórdia? Pois, também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Singular ou plural? Singular ou plural? Só para saber. E os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Versículo 19. Vou te dar as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É o próprio Jesus anunciando, é o próprio Jesus falando. Não existe nenhum outro personagem bíblico. Quem tirar o Filho de Deus, quem tirar o próprio Deus na pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, se dirigindo a outro ser humano dessa maneira: opa, peraí, eu vou edificar sobre ti, eu vou colocar uma responsabilidade sobre ti, a minha igreja. E eu colocando essa responsabilidade sobre ti, em Pedro, que significa pedra, Cefas, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E ainda mais, Pedro, eu vou te dar autoridade para que tudo aquilo que essa igreja ligar no céu, seja ligar na terra, seja ligado no céu. E tudo aquilo que essa igreja desligar na terra, será desligado no céu. Não fui eu que inventei isso. Não foi um padre que acordou e falou: agora eu vou pegar essa passagem e vou. São palavras para nós de salvação, palavras de orientação. Então, meus amados, a verdadeira e santa igreja, ela tem essas características principais. Primeiro, fundada por Jesus Cristo.
ela tem que ser fundada por Jesus Cristo. Segundo, tem que ser, ela foi confiada a um apóstolo, no caso foi Pedro, tá? Essa instituição, essa igreja, ela é a única que tem um poder verdadeiro do liga e desliga, bom? E ela, gente, ela é detentora, ela retém sobre ela a verdade. E aí cria uma série de polêmicas, porque muitas vezes nós caímos na besteira de achar que a verdade está contida na Bíblia. Sim, a verdade está contida na Bíblia, mas eu preciso, para constituir a verdadeira, a verdade sólida, indiscutível, eu preciso de 3 elementos. E esses 3 elementos, a única instituição que a detém é a Igreja Católica, para chegar na verdade, que é a palavra de Deus revelada, que é justamente a tradição oral. A própria palavra fala que aqueles que crerem, acontecerão coisas muito maiores do que aquilo que está descrito nesse livro. A tradição oral, que é essa tradição milenar, que é passado de pai para os filhos. Se você pegar uma família judaica, por exemplo, você vai ver que o pai, né, o patriarca, sempre vai sentar com os filhos, com os netos, com os bisnetos, e passar o conhecimento, não através da escrita, mas através da palavra. Isso é chamado de tradição oral, que é tão importante quanto a Bíblia. E o magistério da igreja, que são os estudos, são os estudiosos, são os doutores, são aqueles que estudaram, são aqueles que observaram, são aqueles que, inspirados pelo Espírito Santo, pelo crivo do discernimento, foram chegando a algumas conclusões. Então, quando eu pego a Bíblia, a palavra escrita, a palavra oral e o magistério da igreja, nessas 3 eu chego a uma verdade. A uma verdade. Esses 3 tripés para sustentar a verdade, a única instituição que a tem é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. Não existe outra. Bom, Rodrigo, mas os evangélicos e os nossos irmãos protestantes, eles são nossos inimigos? Não, não são nossos inimigos. Eu posso falar que eles são os nossos aliados políticos. Rodrigo, você tem coragem de falar isso? Tenho. Ué, eu não tenho rabo preso com ninguém, meu compromisso é com a verdade. E a verdade eu busco na Santa Igreja. Os nossos irmãos evangélicos são os nossos aliados políticos. Por exemplo, teve aquele fuar lá na Argentina esses dias, né? Infelizmente, a lei favorece o aborto até a 14ª semana, se eu não me engano. Ou seja, nós cristãos católicos, os cristãos evangélicos se juntam para defender o evangelho, para defender a vida. Quando surge alguma coisa aí, como na internet, como portas dos fundos, como essas aberrações que eles fazem contra a pessoa de Jesus, contra a pessoa de Maria, contra a pessoa de José, de São José, contra escarnecendo a cruz de Jesus, nós somos aliados políticos, entenda isso, com os nossos irmãos evangélicos, para defender o cristianismo. Perfeito, é isto. Mas eu não posso, meus amados, equiparar a fé e a doutrina católica com os nossos irmãos protestantes. Não posso, não dá. Certa vez, meus amados, eu recebi e fui, inclusive, debaixo de obediência, fazer uma pregação numa igreja protestante para a juventude, e na época, o padre Ciro autorizou, enfim, tudo mais. Ele sempre autorizava esse tipo de coisa. Quando teve aquele acidente no Jardim Conceição com os trens, lembra? Que matou, tudo mais. E teve um culto eucarístico. E aí eu fui representando também a paróquia Santa Teresinha para esse culto eucarístico, que tinha presbiteriano, que tinha evangélicos, enfim. E aí uma vez eu recebi uma proposta de um pastor da igreja presbiteriana, dizendo assim: Rodrigo, teu conteúdo é muito bom, você é um líder nato, enfim, isso faz anos,
né? Eu quero que você venha ser líder na minha igreja. E ele utilizou uma frase que eu nunca esqueço. Ele falou assim, ó: eu profetizo, até marquei isso, ó: eu profetizo que você será líder na minha igreja. Você vem? Eu falei: vou. Desde que você me ofereça aquilo que a igreja católica me oferece. Eu estou indo, vou facinho. Ele falou: te dou carta branca, te dou autoridade, te dou um ministério, te dou tudo isso, te dou liderança, te dou liberdade. Eu falei: não, isso é fácil, isso eu tenho em qualquer lugar, isso é tranquilo. Eu quero saber se o Senhor consegue me dar aquilo que a igreja me dá: Eucaristia, Maria Santíssima, confissão, unção dos enfermos. Ele falou: aí fica difícil, aí eu não consigo. Eu falei: então, meu irmão, bye bye, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu estou, e é aqui que eu vou morrer, como dizia meu avô. Meu avô morreu dizendo: eu nasci católico, e católico vou morrer. Morreu católico ou não, mãe? Morreu católico, com a unção dos enfermos, com o tercinho na mão, e assim que será. Então, meus amados, aquilo que a igreja proporciona, aquilo que a igreja pode nos dar, nenhuma outra instituição vai poder nos dar. Rodrigo, por que eu sou católico? Primeiro, que essa dúvida não deveria ter, mas eu quero ir mais a fundo com vocês. De onde que surge essa dúvida? Qual que é a origem dessa dúvida? Porque eu poderia falar assim: acabou, vamos no Ministério de Música, vamos rezar um pouquinho, recado está dado, eu já expliquei o que é catolicismo, eu já expliquei esse, lógico, meio por cima, mas deu para todo mundo entender. Mas de onde que vem essa dúvida? Da onde? Outro dia eu achei até, falei: meu Deus do céu, né? A pessoa não tem culpa. Pelo meu Instagram, na caixinha de pergunta veio: a partir de que idade é o ideal para ser católica? Falei: desde o nascimento, respondi. Desde o ventre da mãe. Uma mãe que é católica, uma mulher que é católica que engravida, vai consagrar o seu filho já Nossa Senhora, vai consagrar o seu filho. Bruna, desde quando a Ana Maria é católica? Desde o ventre. Pronto, não tem idade. Ah, mas ela não consegue professar a fé. Ah, ela não consegue pegar a filhinha da comunhão. Tá, mas a fé da Bruna, como mãe, e a fé do esposo, Denilson, vai sustentar a menina, vai sustentar a criança. A fé dos pais, São Paulo vem nos dizer, vai santificar os filhos. Como a fé do marido santifica a esposa, como a fé da esposa santifica o marido. E assim vai. Não dei toda essa explicação, mas eu só respondi: desde o ventre. Mas, pois bem, meus amados, vamos entender qual é a origem dessa dúvida. Por que as pessoas têm dúvida de ser católicos? Por que as pessoas têm dúvida de onde surgiu justamente isso? Tá bom? Gente, porque vamos lá, tá? Em 1517, lembrando que a igreja foi fundada desde aí, desde o ano 0, vamos dizer assim, desde o ano 1 já existia a igreja. E a igreja ela foi passando por vários desdobramentos, e começou a evangelizar, e começou a anunciar, e começou a crescer, e começou a virar universal, e já estabilizada, vamos dizer assim, depois de 1517 anos. É ano pra caramba, bota ano nisso. Uma pessoa chamada Martinho Lutero, ele vai e secunda a igreja, ele protesta contra a igreja, ele divide a igreja, ele não concorda com várias coisas da igreja, e ali ele provoca o quê? Algo chamado reforma protestante. E ali ele defende algumas teses, defende algumas coisas contra a igreja católica, que ele não concordava, e aí surge a origem do protestantismo. Então, de 1517 para trás, não tinha dúvida: eu vou ser católico ou eu vou ser evangélico? Não existia evangélico. Ah, eu vou ser católico, você presbiteriano, você quadrangular, você da bola de neve, eu vou ser da onde? Não, você é cristão, você é católico. Pronto, a partir de 1517 é justamente isso que acontece. Bom, tá bom, o tempo é muito curto, mas eu quero que vocês entendam.
A igreja, ela é sacramental. Ela é baseada nos sacramentos. Quais são os sacramentos? Eu, se não me engano, vai ter uma aula sobre. Vai ter sacramento? Vai. Quais são os sacramentos lá? O batismo, a confirmação, a comunhão, que é a Eucaristia, o maior dos sacramentos, a ordem, o matrimônio, a unção dos enfermos, e assim vai. São 7 sacramentos. Todos esses sacramentos nos levam à graça de Deus. Por exemplo, a presença para nós católicos máxima de Jesus é Jesus na Eucaristia. Mas esses sacramentos, esses 7 sacramentos, Ana, eles são ministrados por pessoas. Quem daqui, de fundo do coração, já foi agraciado, ou no momento de louvor, ou numa pregação, ou ouve uma música, ou ouve uma palavra, ouve um direcionamento, já foi agraciado de alguma maneira, pelo menos uma vez, neste grupo de oração, na existência da comunidade católica União Fraterna? Quem daqui já foi agraciado por isso? Deixa eu ver. Eu já fui muitas vezes. E todas as vezes, meu irmão, a graça passa por alguém. É alguém pregando, é alguém anunciando. Opa, é alguém que pôs as mãos sobre a minha cabeça, que pediu o batismo do Espírito Santo. É alguém que estudou e trouxe a palavra para mim. E quando traz a palavra para mim, parece que os meus olhos se abrem. É alguém que me deu um abraço tão gostoso um dia que eu cheguei, e que parece que toda aquela tristeza foi mandada embora. Não é assim? É assim que funciona. Os sacramentos da Santa Igreja são ministrados por homens especiais, por sacerdotes, pelo clero da Santa Igreja. E assim vai. Ou seja, eu alcanço a graça, eu alcanço a misericórdia, os benefícios através da vida sacramental. Ponto. Então a igreja é sacramental. Martim Lutero, nosso querido Martim Lutero, o que ele faz? Ele começa a observar, começa a ver que aquelas pessoas são falhas, têm erros, têm pecados, cagaram na retranca, pisaram na bola. E eu concordo. Martim Lutero começou a observar e ver muitos erros cometidos pela liderança. Muita gente fazendo atrocidades. Muita gente fazendo atrocidades. E aí ele associou como essas pessoas não têm uma conduta correta, como essas pessoas não têm uma postura correta, a graça não chega até as demais pessoas. E aí, qual que é o grande fundamentalismo dele? Qual foi o grande pensamento dele? Ele tira todo o sistema sacramental, porque está ligado à pessoa humana. E ele fala, não, se tiver que passar pelo crivo do homem, que é tão pecador, que é tão falho, que é tão errôneo, a graça não acontece. E ele esquece da misericórdia de Deus. Ou você acha que todos nós aqui da comunidade somos perfeitos? Tem uns que são perfeitinhos, mas outros, a maioria não. A começar por mim, que é cheio de erro, que é cheio de pecado, que tem personalidade forte, que é complicado. Mas eu não posso negar que a graça não passa por mim. Ah, Rodrigo, que prepotência. Não, a gente conhece uma árvore pelos frutos. Eu não posso negar que isso tudo aqui tem grandes frutos de salvação para as pessoas. Não posso negar. Não posso negar um reconhecimento da Santa Igreja. Eu não posso negar um reconhecimento do bispo, dos sacerdotes que nos acompanham. Então, peraí, mesmo falho, mesmo pecador, mesmo limitado, a graça de Deus passa por nós e chega ao seu destino. Mas nosso querido Martim Lutero começou a ver que essas pessoas eram pedra de tropeço. E eu não estou, meus amados, negando o erro. Não estou negando o pecado. Eu estou falando que sim, que tinha muitos erros, muitas falhas. Mas ele foi tão extremista que ele tira toda essa parte sacramental e fala, não, se passar pelos homens, vaza, não dá. E aí ele chega a qual conclusão? As obras que tem que passar pelos homens não salvam. As obras não salvam. O que salva é a nossa fé. Eu
para mim chegar na graça e na salvação, eu só preciso de uma coisa, de fé. Eu não preciso de mais ninguém. E aí ele tira toda a parte sacramental. E aí ele defende algumas coisas. Primeira coisa que Martinho Lutero defende, que a salvação só é pela fé. Não preciso de homens. Aí ele nega a sucessão apostólica. Ele fala, não, eu não acredito mais na sucessão apostólica, que Jesus deixou para Pedro a função de ligar e desligar. Ele tira fora, ele nega todos os sacramentos, tá? Ele nega o batismo das crianças. Opa, se a fé vem, né? Se não vem pelas obras, se a graça vem pela fé, as crianças ainda não têm uma fé madura. Então eu tiro o batismo. E aí ele vai tirando todas as coisas. Segunda coisa que ele grita: a Bíblia é a única fonte de fé. E aí ele deixa para fora, ele leva embora, ele exclui toda a parte do magistério da igreja e a tradição oral da igreja. Ele fala, não, nós podemos ter o livre exame. Você lê a Bíblia e interpreta da forma que você quiser. Aí foi o grande erro dele. Aí foi, desculpa falar, meus irmãos protestantes, depois vai acompanhar o que está acompanhando, que eu sei que acompanha. Aí está o grande erro dele: deixar o homem à deriva nesse mar de palavras que pode levar para qualquer lugar. Eu já vi pessoas, meus amados, eu já vi pessoas com a Bíblia na mão, com versículos bíblicos, alegando, dizendo que poderia ter relação sexual com a namorada antes do casamento, baseado na Bíblia. Eu já vi, meus amados, há muito tempo atrás, quando tinha aqueles programas, deve ter ainda, os pastores na madrugada, um pastor dizendo o seguinte: olha, eu acredito na fé da palavra de Deus. Enfim, por mais que o homem estuda, o mundo, o planeta Terra, ele é quadrado, porque a palavra de Deus nos fala que o vento do Espírito Santo soprará nos 4 cantos do mundo. Então o mundo é quadrado. Falei, misericórdia, misericórdia. Isso que dá você ser livre para interpretar as Sagradas Escrituras. Você sabia que nós católicos não temos esse direito de interpretá-la? Nós só conseguimos interpretar e chegar a uma conclusão de acordo com o magistério da igreja, de acordo com a santa tradição da igreja. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, eu quero falar para vocês que essa passagem é assim, assim, assado. Tudo aquilo que eu estou falando está alinhado com a verdade bíblica, está alinhado com a verdade católica, está alinhado com a tradição, está alinhado com o magistério. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. E foi justamente baseado no livre exame que depois os grandes parceiros de Martinho Lutero não concorda com a postura dele, pega a palavra e fala, está aqui, ó, a palavra fala assim, assim, assado, eu vou deixar Martinho Lutero e vou montar uma outra igreja. Opa, surge ali os anglicanos, opa, surge ali, né, as outras denominações, assim, vai, até chegar nas milhares de denominações evangélicas que tem até hoje. Todos os pastores, todas as inspirações são provadas no livre exame da palavra, tá? E aí Martinho Lutero também nega o quê? O intermédio, ou seja, a intermediação, a intercessão dos santos de Nossa Senhora. Fala, não, tem homem envolvido? A gente deixa isso de lado. A gente deixa isso de lado. Esses 3 pontos, e tem outros mais, mas é nesses 3 que eu gostaria de pegar para vocês. Gente, nós somos inteligentes. Pensem comigo, pensem comigo. O tempo que nós estamos vivendo, meus amados. Olha, Jesus aparece, o Verbo de Deus se faz presente no ventre de Nossa Senhora. E aí começa, né? O Messias aparece para nós. Quando o Messias aparece, depois a gente vai discernir e falar, opa, ali está. Quando ele morre na cruz, o véu do tempo se rompe. E ali começa a contar o novo tempo. Ali nós chamamos de o Novo Testamento. Quando a gente pega a Bíblia, a gente vê esses tempos muito claros. Nós temos o Antigo Testamento. Antigo Testamento tinha vida sacramental? Tinha os sacramentos? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não tinha a vida sacramental. Não tinha o lance do batismo, a unção dos enfermos. Não tinha a vida sacramental. Pois bem, Jesus vem, inaugura um novo tempo, tá?
tá? O Novo Testamento está aí. Só que nós vamos ter, que é o que nós estamos vivendo agora, já volto nele, e nós temos um terceiro tempo, que a gente não viveu ainda, que é a segunda vinda de Jesus. Então, o Antigo Testamento não tem vida sacramental. Jesus veio pela segunda vez. A vida após a segunda vida de Jesus vai ter vida sacramental? Não vai ter. O tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo entre o Velho Testamento, o início do Novo Testamento e a segunda vida de Jesus. Então, criem na cabeça de vocês 3 tempos. Primeiro tempo, Velho Testamento. Segundo tempo, o tempo da igreja, o tempo que eu chego na graça de Deus através dos sacramentos. E o terceiro tempo é o tempo onde Jesus vai voltar. O tempo que nós estamos vivendo, meus amados, é o tempo da graça, é o tempo sacramental, é o tempo da Santa Igreja. Quem administra os bens espirituais nesse tempo é a Santa Igreja. É a Santa Igreja. É justamente aqui, meus amados, é o que nós vivemos agora, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. E quem é responsável por isso é a Santa Igreja. Quero concluir para vocês, meus amados, que durante todo esse tempo, tá? Durante séculos, a igreja, entenda agora, que detém a palavra, que detém, né, a Bíblia, que detém a palavra escrita, que detém a palavra oral, a tradição oral, que detém o magistério, ela vem dando continuidade, meus amados, a todo o plano de salvação. Todo o plano, há séculos ela faz isso. E aí, num determinado momento, em 1517, aparece alguém e fala: ah, eu não concordo com os caras não, eu não concordo mais com isso não, agora eu vou fundar a minha igreja, agora a coisa vai ser do meu jeito. Oh, meus amados, misericórdia, misericórdia, é querer escarnecer literalmente, é querer falar: peraí, a ação do Espírito Santo nesses 1517 anos não valeu de nada. O poder do Espírito Santo, o poder dos apóstolos não valeram de absolutamente nada. Ah, Rodrigo, mas ele tem direito. Ah, tá, ele tem direito. E aí eu quero trazer para vocês a biografia de um grande francês chamado Napoleão Bonaparte. Foi um grande líder. E Napoleão Bonaparte teve um dia, isso está na biografia dele, ele precisava implantar algumas ideias, ele precisava conquistar o povo novamente. Ele reúne ali a liderança e fala o seguinte: alguém tem uma ideia, porque nós precisamos ter de novo popularidade e tudo mais. Aí ele pega várias ideias, muita gente dá. E aí teve uma pessoa, um senhor, que levanta o braço e fala assim: Napoleão, eu tenho uma ideia, funda uma igreja. Se você fundar uma igreja, você vai conseguir implantar as suas ideias, você vai conseguir adquirir as coisas que você quer, os benefícios que você quer. E ele pensa, não deu uma resposta. Passado um tempo, ele faz outra reunião, porque ele não chegou a nenhuma conclusão. E ele pergunta de novo: gente, o que nós podemos fazer? Porque o meu reinado é assim, assim, assado. Eu preciso da popularidade, eu preciso implantar algumas ideias que não estão chegando ao povo. E aquele homem de novo pergunta para ele, depois de ouvir muitas sugestões: Napoleão, por que você não funda uma igreja, como eu te falei lá na outra reunião, tudo mais? E aí Napoleão, chique demais, fala o seguinte: olha, meu querido súbito, eu até posso, né, tentar fundar uma igreja. Só que para isso, eu preciso de 2 características: morrer e ressuscitar por ela. Morrer, eu até posso, mas não estou afim. Agora, ressuscitar, somente uma pessoa consegue ressuscitar pela sua igreja. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Quer montar uma igreja? Monte uma igreja. Mas antes disso, molda e ressuscite por ela. Deixa eu dizer para você: Martinho Lutero não ressuscitou, Buda não ressuscitou. 2019 eu tive a graça de ir no sepulcro de Jesus Cristo, adentrar, olhar aquela pedra e ler lá em cima em hebraico: o corpo que aqui foi depositado um dia nunca mais voltará, porque ressuscitado está. E o sepulcro estava vazio. O fundador da nossa igreja morreu e ressuscitou por ela. E ele vai voltar na sua vinda gloriosa. Pronto. Entenda isso, tá?
Ah, Rodrigo, mas eu vou falar uma coisa, sabe? O culto dos protestantes é legal. Tem luz, tem muita música, tem louvor. Aí eles choram, levantam braço, enfim. Deixa eu falar uma coisa, meus amados. Se isso está te motivando, eu vou falar para vocês, você não entendeu nada de cristianismo ainda. Aliás, você não entendeu nada de catolicismo ainda. Porque o que deve nos motivar, o que nos deve nos motivar não é aquilo que é legal, não é aquilo que é bacana, não é aquilo que vai mexer com as nossas emoções. Não, vai muito além disso, meus amados. Muito além disso. O que tem que nos motivar é justamente o Espírito Santo de Deus, que nos leva até o Calvário, que nos faz acreditar e ver a misticidade da Santa Cruz, que nos leva a ver e vivenciar o peso dos sacramentos, e isso somente a Igreja Católica Apostólica Romana tem. Você vai rodar esse mundo, você vai atrás dos gurus, você vai atrás dos pastores, você vai atrás dos maiores líderes. Aquilo que a Igreja Católica Apostólica tem para nos oferecer é completo. É completo. Então pare de pular de galho em galho. Pare de pular, de buscar aquilo que é legal, de ter uma fé de conveniência. Ah, eu vou onde me convém, eu vou onde passa a mão na minha cabeça. Vai, até você chegar no inferno. Porque é para lá que você vai. Desculpe, mas é para lá que você vai. Nós temos uma religião verdadeira, a religião da cruz, a fé verdadeira, a fé sólida. É aí que precisamos. Biografia de Martim Lutero. Um dia a mãe de Martim Lutero fala: filho, quando Martim Lutero já está velho, seus amigos o deixam e vai fundando outras igrejas. No leito de morte de sua mãe, ela pergunta: filho, o que eu devo fazer? Eu devo ficar na tua igreja ou ficar na igreja católica? Ele fala: mãe, fique na igreja de Jesus Cristo, da onde eu nunca deveria ter saído de lá. E a biografia de Lutero nos fala que ele morre arrependido daquilo que ele fez com a Santa Igreja. Que a nossa fé seja uma fé viva, eficaz, sólida. Que você tenha coragem, um sorriso nos lábios, de proclamar para quem quiser perguntar: fala, eu sou católico, a minha fé é a fé católica. Quero dizer para você, meu irmão, durante a minha vida, alguns diplomas e alguns certificados eu fui acumulando durante a minha história, mas o mais valioso é o meu batistério. É a honra de ter recebido o sacramento do batismo e me reconhecer como católico apostólico romano. Olá, gente, olha, espero que você tenha se alimentado, tenha crescido com essa pregação, porque a palavra de Deus, ela é viva e alimenta a nossa alma. Esse é o nosso objetivo, anunciar, evangelizar com a palavra de Deus. Então eu peço que você coloque ali o seu like, o teu sinalzinho que gostou deste vídeo, compartilhe com os teus amigos e não esqueça de ativar o sininho para que todas as novidades você seja o primeiro a estar recebendo. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp e também siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. O meu desejo em nome de toda a comunidade católica na Fraterna é que você seja abençoado e fonte de bênção. Deus abençoe e obrigado.